Muito bem, muito boa tarde, 15 de abril, né? Nossa quarta-feira. Vamos lá, vamos ver as notícias. Antes disso, você dá um like, se inscreve no canal, vá para o nosso portal dascommodities.com.br. Muito bem? Ok. Então, vamos para o boletim diário da tarde, né, da G-Resource, que comenta aqui um ponto bastante importante. Tá? Não muda nada, né? A volatilidade da cebola persiste com o mercado dividido entre fatores climáticos e geopolíticos, né? Os futuros do grão da Cebolt operam misto nesta quarta. O lado altista argumenta que o clima no Brasil está se deteriorando para a produção de milho de inverno, enquanto o centro dos Estados Unidos tende a se beneficiar com melhora na umidade do solo. O movimento dos Estados Unidos de bloquear o Estreito de Hormuz parece estar surtindo efeito, o que pode favorecer negociações com o Irã nos próximos dias. O mercado tenta equilibrar a possibilidade do fim do conflito com os riscos climáticos discutidos a seguir, né? No noroeste de Illinois, leste da Iowa, Wisconsin e Michigan, o excesso de umidade impede o início do plantio. Em grande parte do resto do meio-oeste e da região do Delta, o plantio já começou e as chuvas previstas são bem-vindas. O cenário mostra contrastes regionais importantes. O centro-sul dos Estados Unidos e as planícies ainda necessitam de precipitações. A G-Research projeta que o plantio de soja nos Estados Unidos atinja entre 12% e 14% e o do milho entre 10% e 13% até domingo próximo, indicando o ritmo dentro da média. Condições mais secas e quentes serão necessárias no norte do meio-oeste no final de abril e em maio para manter ritmo adequado da semeadura. Tá certo? Aqui a gente pode dar uma olhada, né? Tá? Nas condições, né? Precipitação de março até abril, né? Então a gente pode ver que algumas regiões choveu pouco, né? E outras regiões choveram bastante, né? O delta do Mississippi está por aqui, assim, ó, tá por aqui, tá? Por aqui, assim. New Orleans, beleza? Muito bem. E o clima no Brasil, ó, vamos dar uma olhada aqui. Precipitação março 14 até abril 14, né? A gente teve uma precipitação muito forte aqui, ó, né? Alguns lugares com boas chuvas e alguns lugares, né? Tá, chuva bem. Vamos lá. A, G Research Brasil reforça que a redução das chuvas no Brasil ainda pode impactar negativamente cerca de 35 a 40% da safra do milho safrinho. Olha só, isso é um número muito forte, tá? Agora, isso vai reduzir produtividade ou vai impedir de produzir? Esse que é a grande questão. Que recebeu menos de 60% da precipitação normal desde meados de março. Enquanto Mato Grosso apresenta volumes próximos ou acima da média, que é o estado maior produção nacional da safrinha, as lavouras em Goiás e Paraná enfrentam maiores dificuldades. O regime de monções indica recuo entre 5 e 12 dias antes do normal, ou seja, aquelas chuvas, né, constantes e que vão regularmente molhando, né, as lavouras, elas podem acabar antes, né? A gente teve o ano passado, eu acho que retrasado também, elas esticaram, né, entraram a maio, então foi um ano extremamente produtivo, muito bom. Agora estão esticando, né? Estão encurtando, desculpa, o que pode afetar o potencial produtivo. Os dados de precipitação nos últimos 30 dias destacam o risco de seca durante o período reprodutivo do milho. É muito importante, né, que o milho tenha aí boas chuvas nesse período, né? Então, chuvas abaixo aqui em um mês inteiro, né? Chuvas abaixo de 50 milímetros não é bom, né? Não é bom, porque ainda fez muito, muito, muito calor. Beleza? Vamos dar uma olhada então como é que está o mercado americano, né? Como ficou, né? Como está, não, como ficou o mercado americano. Vamos iniciando aqui com o nosso petróleo. Petróleo esse que agora está em queda, né? Olha aí, ó. O petróleo agora está em queda, tá? O Irã sentando para negociar,
tá? É um ponto bastante importante, né? E aí a gente pode ver esse petróleo no decorrer, se vamos supor que durante esse cessar-fogo, que eu acho que vai até domingo, conseguir sentar e regularizar e falar, bom, fizemos um acordo, o canal de Hormuz está aberto, tudo vai acalmar, etc, etc, tal, o fluxo volta, eu acho que vai uns 2 meses para esse petróleo voltar aqui a preços que a gente estava vendo antes da guerra, tá certo? Então, vamos lá. Mas isso é baixista para soja, tá certo? Então, o que, que acontece com a soja? O que, que mantém a soja em alta lá nos Estados Unidos, tá certo? O que, que ela está se mantendo nesse miolo aqui, ó? Fechou hoje a 11,81, já fechou? Está fechando, tá? O que, que mantém ela nesse miolo aí, tá? Dessa consolidação que ela se encontra? É, o real valorizado, né, encarece comprar a soja do Brasil, valoriza lá. A reunião que o Trump vai ter com o Xi Jinping lá na China em maio, 14 e 15 de maio, parece que cada dia que passa mais certo fica esse encontro daqui a um mês. Também pode favorecer aí a sustentação. Petróleo alto também. Agora, o que é baixista, né? Um acordo nessa guerra, o preço do petróleo cai, pesa, né, no milho, pesa na soja, soja para baixo, né? O real se mantendo até não muda muita coisa, tá? Que mais pode ser baixista? Ao aumento, né? 4,3% a 6% a área de soja maior, né, este ano lá nos Estados Unidos. Então, fatores agora que a gente tem que olhar é esse clima americano, que nem está ali, se esse plantio vai continuar andando bem e se a área vai se confirmar uma área maior, realmente maior. Às vezes, projeta-se uma área 4% maior e ela pode ser 6, 7% maior, como ela pode ser 2, 3% maior. Tá certo? Então, vai depender de fatores climáticos, condições. Aí parece que os americanos estão com muita dificuldade de conseguir comprar, né? Ou seja, ser viável comprar adubo. Não que eles não consigam, mas ser viável comprar esse adubo, ser economicamente viável comprar esse adubo. Então, essa que é a ideia que a gente tem que ver aí, tá certo? Então, vamos ver como que essas coisas vão ficar, mas eu acredito que possa ter um gatilho de queda no preço dessa soja aí em médio prazo, né? Então, vamos prestar bastante atenção. Bom, milho. Milho hoje também subiu bastante, né? Demanda muito boa, um consumo bastante positivo, principalmente em termos aí de etanol nos Estados Unidos, moagem de milho. A situação está bem interessante aí para o milho neste momento, né? Principalmente pela redução diária, né? Exportações, demanda, etc. Mas essa alta, apesar de ser uma alta bastante forte, né? Olha que a gente vê graficamente, ela é bem interessante essa alta. É, vamos ver aqui se eu consigo pegar daqui próximo, né? Uma alta de 2,02%, né? 8,93 pontos de alta. Então fica muito forte, né? Corrigindo aí 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 dias, né? De correção aí. Vamos ver se mantém essa demanda desse milho aí, se essa redução diária, mas se o petróleo cair de preço, vai ficar mais complicado também. Beleza? O café robusta hoje subiu bastante, olha, tá? 1,22% de alta a 3.392, quase voltou a 3.400 dólares, né? A tonelada, então bastante forte. O nosso arábica muito chato mesmo, né? Ele chegou num ponto aí em que ele não tá, ficou muito de lado aí, não está fazendo grandes movimentos. Com isso, não traz liquidez aqui. Não é que não tem liquidez na nossa bolsa, não tem volatilidade, não tem negócio.
entendeu? Se tivesse volatilidade, teria negócio. Mas aqui, nesse vencimento julho, a gente está vendo que ele não está superando a média de 72 ali nos 297, 298. Tá? O nosso vencimento que a gente movimenta aqui na nossa bolsa, tá? Também está aí numa condição bastante truncada também, né? Vamos pôr aqui nos 20 minutos, ó. Vamos pegar aqui o início do dia, hoje é 15, né? Vamos pegar aqui o início do dia, ó, às 4h15. Ele praticamente não se movimentou, começou a se movimentar já aqui para baixo, tá? E vem vindo nesse sentido aqui. Tá? Está no 20 minutos, ele fechou aqui, né? Tá? Tá fechado aqui. Então, olha só, né? Realmente ele só teve um bom movimento das 7h55 até as 9h55. Isso dá 8h55 até as 10h55 para nós aqui. Tá? Então, vamos ver. Início de colheita, sei lá. Vamos prestar atenção nesse cafezinho esse que não tá fácil não. Tá? Vamos para o boi, né? O boi está fazendo um movimento aí de correção. Ele fez topo duplo, né? Aí, ó, fez topo duplo na mesma época do ano, quase no mesmo dia do ano. Fez topo duplo, fez uma correção aqui. Hoje ele está segurando no semanal acima da média de 9, né? Se a gente for para o diário, ele tem uma média de. Opa, desculpa, eu fiz errado. Eu achei estranho. Ele, na média, no diário, ele tem a média de 50, então ele fez um pavio muito longo aqui. Tá? Pode ser que tenhamos aqui uma lateralização ou uma retomada de alta dos preços, tá? Preços esses, né? Olha só, hoje eu entrei nessa operação aqui para a gente levar para o ajuste, né? E tá vendo que o meu stop não está no local do stop, né? A mínima hoje aqui foi 360,55. Nosso stop era em 380. Eu, na sala, para quem estava na sala, a gente baixou esse stop, né? Não era tão lá embaixo assim, mas eu pedi para baixar o stop, porque aparentemente ele ficou curto e a gente tinha essa média de 21 aqui, então eu não queria que a gente perdesse, né? Ter certeza que ele ia perder essa média e não perdeu, né? Voltou para cima. Porque cada dia que passa nesse vencimento, mais próximo, né, a gente chega ali na média de fechamento, que é já na sexta-feira da semana que vem. Então, os movimentos deste vencimento começam a ficar muito estreitos e de repente a gente consegue aí pegar um ganho. Não precisa ser um ganho muito grande, mas de repente a gente consegue um ganho. Tá? DGK também, olha, a mesma coisa, segurou, tem também um sidebar aqui de compra, né? Mesma posição, tá? Podemos observar, eu estava meio afastado do boi por causa das coisas que aconteceram, então deixa quieto. Agora, aqui no M não tem nada, no N, aí a gente tem que tomar cuidado com liquidez de book, né? Tá? O B-boi, né, nós compramos lá em cima, está caindo, mas me parece, né, que tem que estar numa posição confortável, poderia comprá-lo novamente, né? Olha só, né? Ele bateu aqui, pode comprar aí para ir para cima de novo, faz um preço médio até melhor. E eu vou esperar um pouco, ver se ele vai firmar mesmo esse boi, e aí a gente pode entrar comprando aqui mais uma tantada deste boi. Vamos ver o milho, né? Milho que está derretendo, milho que já veio para o milho já, ó. CCMK já no finzinho agora, olha, com certeza foi bem no fim, ó, os últimos 20 minutos, os dois últimos 40 minutos aí, ele derreteu, né? Perdeu a nossa parcial, ó, foi lá para baixo, tá? Caminhando agora para o nosso objetivo, tá? De repente, vale a pena até esticar um pouco esse objetivo. CCMN também, ó, também foi embora, já passou da nossa parcial também, caminhando para o nosso objetivo, tem muito dinheiro aí. Que me assusta a quantidade de dias em queda, né? Isso me assusta bastante. E CCMU também na nossa parcial, ó. Então fizemos parcial no U,
fizemos parcial aqui, cada um está num lugar, então dificulta. Passamos da parcial no N e no K também passamos da parcial. Aqui não está bom, né? Porque o milho está caindo de preço, então essa não está indo muito bem esse nosso Corn 11 aí. Ele já chegou a dar 3,64 de ganho, né? A gente estava aqui em cima, chegou a dar 3,64 de ganho, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar sem mexer. Né? Chegou até a dar mais, né? Chegou a dar 6% de ganho. Mas vamos ver. Então, vamos esperar para ver essas condições. Vamos dar uma olhada aqui no café, que a gente não fez hoje. Mini índice, fizemos lá os nossos... Deveria ser 180 pontos, mas ficou R$1 abaixo, né? 5 pontos abaixo. Fez 175. Então, vamos mantendo bem. O dólar futuro, olha só, né? 4,98, Petax 4,99, caminhando lá para os 4,80, né? Perdeu 5, olha só, né? Aí o cara fala, eu vou comprar dólar porque eu vou investir em dólar. Legal. O cara investiu em 2024, né? Aqui em 2024 ele comprou o dólar no fechamento, 6,88, pá, negocião. Tá? E aí ele veio e fez o quê? Eita! Né? Ele perdeu em 27% no intervalo de... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Né? De um ano, quase um ano, né? 67 candles, 335 dias. Ele perdeu 27% do que ele investiu. Mas não é nada, o dólar vai acabar subindo de novo, né? Olha só, o dólar só sobe, tá vendo? A gente estava com dólar aqui estávamos com dólar aqui a 8,20, né? E estamos agora com 4,98 desde 2021. Né? Então, realmente, de 2021 para cá, quem ficou vendido no dólar está rindo à toa, né? Quem faz posições longas, etc. Né? Existe uma maneira, né, da gente fazer isso, né? Rolando contrato e tudo, mas uma desvalorização de 37,15, 2.979, 3.000 pontos, né? 3.000 pontos no mini, que são 10 pila, né? 30 mil reais. Você investe quantos? 5, 6 mil. É isso. É isso aí, tá? Muito bem. Soja N, né? Então, nessa perspectiva, né, hoje de manhã, até mesmo antes do mercado abrir, dentro dessas notícias todas que eu vi da soja, a gente pega uma venda aqui em 25,80, né? Na mínima de ontem, perdendo essa consolidação, fazendo um rompimento para baixo, tem uma média de 50 aqui, né? Mas aí ele abriu aqui para cima. Vou manter assim. Se ele ganhar muita força, já tem aqui um alarme aqui em cima, ó. Se ele ganhar força, já tem um alarme. A gente vai comprar. Para isso acontecer, a gente tem que ter problemas climáticos, né? Ou uma demanda violenta da China, que acho que mesmo que a China volte a comprar dos americanos, não sei até que ponto isso vai movimentar tanto assim, né? E o café, tá? E o café, aqui vamos pegar hoje, né? Ó, tá? Olha, o dia começou aqui, não fez movimento nenhum, não fez, eu coloquei 30, eu coloquei 45, coloquei 60, não fez nada, não deu para mexer com o café. Movimento, tá? 8.100 contratos no K, 3.000 no N, 5.500 no U. Milho, velho, comeu solto hoje, hein? Boi, 1.792 no J, 5.100 no K, né? Eita, boi danado. 146 contratos no N e 78 no K, tá? Da nossa sojinha. Café, 145 contratos, bem pouquinho. E Bovespa, queda de 0,54 a 197.589 pontos.
Dólar Petax teve uma alta de 0,24, fechando a 4,99, né? Anterior tinha sido 4,98, tá? E agora está trabalhando aí com 0,10 de alta o dólar futuro a 5,006, tá? A 5 reais. Ok, minha gente, vou ficando por aqui. Deixo um grande abraço para vocês, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.